relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as informações que nós temos, Jair Bolsonaro será o responsável por escolher o candidato à presidência da República pelo PL em 2026. Foi o que afirmou o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Essa declaração foi feita em uma inserção veiculada pela Legenda na TV no último sábado. A menção de Valdemar se trata da possibilidade do ex-presidente não concorrer, já que ele está inelegível até 2030, pelo menos por enquanto. A principal aposta da oposição e de Bolsonaro, porém, ainda não são em recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Em um dos casos, o ex-presidente teve a condenação anulada recentemente. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, Valdemar Costa Neto, político experiente, experimentado, não teria dado essa declaração se não tivesse feito todos os cálculos possíveis e necessários, né? Ele conhece, sabe a penetração de Jair Bolsonaro e o quanto a indicação dele pode impactar nessa disputa eleitoral, né? Bom, Valdemar Costa Neto, ele fez a leitura mais básica, elementar do cenário político brasileiro hoje. Quem tem força na direita, e o PL está aí se esforçando para ser o grande partido da direita do Brasil, hoje contando com 95 deputados, o que importa é justamente isso, a quantidade de deputados, porque os deputados federais é que indicam como será a divisão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Quanto mais deputados tem um partido, mais dinheiro ele recebe. Isso é que é essencial para Valdemar da Costa Neto, um partido forte com muitos deputados. Qual é o grande cabo eleitoral da direita hoje? É inegável, é Jair Bolsonaro, porque teve mais de 50 milhões de votos. Então, naturalmente, ele é a grande força hoje que puxa votos do eleitorado de direita. E é bastante razoável essa decisão de que, uma vez não podendo ser o candidato, que ele vai indicar o candidato que terá o apoio dele, porque, de novo, ele elegeu o astronauta em São Paulo, elegeu Damares Alves no Distrito Federal, elegeu Mourão no Rio Grande do Sul, elegeu Tarcísio de Freitas, que veio do Rio de Janeiro, se elegeu numa ascensão meteórica em São Paulo. Quer dizer, ele é a grande força eleitoral, isso é inquestionável. Então, caberá a ele, sim, não só dizer quem será o candidato a presidente, caso ele não possa, mas também os candidatos estratégicos que terão apoio dele para governos estaduais e por aí vai. Mota, o que acha dessa declaração de Valdemar Costa Neto? Concorda que muitas pessoas aqui questionaram no nosso chat de que Valdemar foi enfático em fechar apoio do PL à candidatura à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo, que nesse caso a palavra de Costa Neto prevaleceu sobre a de Bolsonaro e que para a presidência da República em 26, aí sim ele abriria mão de indicar ele como presidente da sigla e deixaria a responsabilidade para Bolsonaro. Eu acho que o Valdemar tem razão, porque direta ou indiretamente, Jair Bolsonaro será responsável pela escolha do candidato do PL à presidência da República. É natural que isso aconteça. Eu não conheço nenhum político brasileiro da atualidade que tenha mais capital político do que Jair Bolsonaro. As próprias reações exacerbadas dos seus adversários e de quem não gosta dele são a prova disso. Nenhum político brasileiro consegue colocar centenas de milhares de pessoas numa manifestação sem pagar nada, com um simples chamado e sem estar disputando nenhum cargo. Jair Bolsonaro é um fenômeno de popularidade e é o que Nassim Taleb, o escritor, chama de popularidade antifrágil, porque quanto mais ele é atacado, mais popular ele fica. Muitos adversários de Jair Bolsonaro, inacreditavelmente, ainda não perceberam isso. Pois é, você, delegado Palumbo, o Mota foi perfeito, né? Esse capital político de Jair Bolsonaro, enfim, é algo que a gente não... Acho que eu, pelo menos, nunca tinha visto. Claro, Lula foi muito popular no início dos anos 2000, acumula 2 administrações, agora venceu essa terceira disputa, enfim, é preciso também considerar,
Mas se a gente pegar essas manifestações que acontecem em muitas localidades do Brasil, as motociatas que foram realizadas durante o mandato dele, enfim, tudo isso é preciso ser considerado. E Valdemar da Costa Neto sabe identificar quando um político tem essa popularidade de Jair Bolsonaro. Já que ele está filiado ao PL, é preciso considerar esse aspecto e deixar que ele mesmo indique o nome. Talvez ele seja a pessoa mais indicada para fazer isso, né, delegado? Eu não tenho dúvida. Se o Bolsonaro sair do PL, o PL vai se esvaziar. O Bolsonaro, ele levanta qualquer partido que ele entrar. Haja visto o que ele fez com o PSL, na época que elegeu dezenas de deputados estaduais, federais, e realmente o Mota está certo, ele é um fenômeno. Onde ele vai, ele arrasta a multidão, mais do que muitos cantores sertanejos aí, ele arrasta mesmo. Ele esteve, salvo engano, no último final de semana num rodeio, não sei se foi Americana, e arrastou milhares de pessoas gritando, ovacionando. Então ele é um fenômeno, e ele vai eleger diversos vereadores, prefeitos, só com a força do seu nome. Ele fez um evento em Ribeirão Preto, e eu sou de Ribeirão Preto, eu nunca vi tanta gente para prestigiar um político como eu vi aquele dia. Então, ele é uma força gigantesca. Então, o Valdemar tem que agradar mesmo o Bolsonaro e tem que deixar ele decidir, porque ele é a principal força do PL. Se ele sair do PL, tenham certeza que muito mais da metade dos deputados eleitos vão com ele para o partido que ele for. Pois é, Jair Bolsonaro conseguiu atingir um patamar de popularidade impressionante, né, Cristiano Beraldo? Tanto que muitos entendem que ele é maior do que o partido. E bem destacou o delegado Palumbo. Para qual sigla Jair Bolsonaro decidir ir, certamente vai levar a maior parte dos parlamentares, ou grande parte, né? Exatamente. Agora tem um ponto importante até para a gente esclarecer a nossa audiência sobre essa questão do porquê apoiar Ricardo Nunes, que é vou até colocar como uma condição de Valdemar da Costa Neto, e por que seria diferente nas eleições de 2026. É porque as eleições municipais, elas são essenciais para a manutenção de espaços dos partidos políticos. O que são os espaços? As tais estruturas. São cargos, salários, pessoas que depois vão se engajar em diversas campanhas eleitorais, e isso ajuda a manter a máquina do partido azeitada. Por isso, houve esse arranjo do PL, com a bênção de Valdemar da Costa Neto, lançar o delegado Ramagem no Rio de Janeiro, mesmo o delegado Ramagem não sendo o candidato dos sonhos, e a contrapartida, tendo em vista que o Rio é a terra natal de Jair Bolsonaro, contrapartida, em São Paulo, o presidente do partido é que indicaria quem seria apoiado. E tendo em vista que o prefeito tem sido muito generoso com os partidos que o têm apoiado, para Valdemar da Costa Neto não fazia nenhum sentido lançar o deputado Ricardo Salles, por exemplo, para concorrer contra Ricardo Nunes. Por quê? Primeiro, Ricardo Salles não tinha nada a oferecer para acomodar tantas pessoas, às vezes até milhares de pessoas que o partido indica para a estrutura municipal. E segundo, a chance de Ricardo Salles perder era grande, e aí vencer a máquina é muito difícil. Se fosse isso, o partido ficaria 4 anos distante dessa máquina maravilhosa, tão rica que é a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, todos os interesses eles vão se encaixando. Cada um vai fazendo a leitura daquilo que é melhor para si no momento. Mas isso, de nenhuma forma, se compara ao que vai acontecer em 2026. Porque eleição presidencial, o Brasil já demonstrou isso, o essencial é ter um candidato a presidente competitivo. E aí, para que seja competitivo, pelo PL, o apoio de Jair Bolsonaro é essencial. Se não for ele o candidato, terá obrigatoriamente que ser um candidato que ele escolha e que ele se empenhe, se dedique, que ele apoie para transferir votos, engajar o seu público e conseguir ter uma campanha competitiva. Pois é, e justamente na esteira do que disse o Cristiano Beraldo, Mota, se não for Jair Bolsonaro, quais características deve ter esse candidato do Partido Liberal, que certamente será apoiado e indicado por Jair Bolsonaro, para além de nomes, características mesmo? Eu acho que a principal é transmitir convicção
aos eleitores, Canhoto. Essa é a característica número 1. Você realmente passar uma imagem, né, transmitir uma mensagem que você está convicto das suas ideias, que você está disposto a se arriscar por elas, que você não muda de ideia toda hora, né? Que você falava uma coisa há 10 anos, depois, há 5 anos, você falava a mesma coisa, você continua falando a mesma coisa. É uma consistência. E aqui eu vou me arriscar, né? Mas a minha memória pode falhar, mas pelo que eu me lembro, o caso do presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro que eu me lembre de uma pessoa que falava que ia fazer certas coisas e não ia fazer outras, e quando foi eleito presidente, ele fez o que ele disse que ia fazer e não fez o que ele disse que não ia fazer. Então, ele cumpriu exatamente com as suas promessas, mesmo aquelas promessas que, para cumprir, ele teve que pagar um preço muito alto. Isso é um fato inédito aqui no Brasil. O brasileiro não está acostumado com isso, não está acostumado a defender ideias. A gente está vendo aqui nesse caso, que a gente abriu o programa discutindo. Você tem que ter ideias, convicções. A sua ideia principal não pode ser: vou conseguir o cargo e vou me dar bem, vou enriquecer, vou nomear meus amigos para as estatais, vou aumentar o número de ministérios para ter mais cargos. O brasileiro está cansado disso. Então, a principal característica desse nome que vai ser indicado tem que ser essa: convicção naquilo que faz. Perfeito, excelente. Agora, vou só pedir rapidamente, Mota, quero ver se você concorda com a nossa audiência. Pessoas estão relembrando aqui que tinha uma informação de que Tarcísio sairia do Republicanos e iria para o PL. Se isso se confirmar, Jair Bolsonaro teria 2 opções mais consistentes para indicar quadros do PL, né? Sua esposa, Michele Bolsonaro, e Tarcísio Gomes de Freitas. Se não for ele o candidato, entende que a indicação deve estar entre esses 2 nomes? Pode ser que sim, pode ser que não, Caniato. Eu já participei 2 vezes desse jogo de política eleitoral, e a gente que está aqui fora, a gente vê 2% do que está acontecendo. Sim. 98% está escondido da gente. E boa parte do que a gente não consegue ver é a forma com a qual os candidatos e os partidos têm que lidar com a nossa complicadíssima legislação eleitoral, que nos últimos anos vem se tornando exponencialmente mais complicada e insegura. Basta lembrar, a menos, salvo engano meu, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está impedido de se comunicar com o presidente do partido dele, não é isso? Tem uma ordem judicial. Então, meus amigos, vale tudo. Tudo pode acontecer. Agora, eu tenho certeza que o candidato apresentado pela direita, se nessa escolha estiver envolvido Jair Bolsonaro, ele vai ser um candidato com essas características que eu disse, e graças a Deus não faltam na direita brasileira nomes bons. Você, Beraldo, características daquele que deve disputar a presidência da República pelo PL, na ausência de Jair Bolsonaro, e quais estão na cartela, no cardápio de opções do Partido Liberal para Jair Bolsonaro? Bom, no que se desenha é que você vai precisar de alguém que tenha uma comunicação muito efetiva em relação à segurança pública. Alguém que tenha uma percepção, ao menos, de competência para lidar com os desafios econômicos. A situação econômica do Brasil ela é decadente, então chegaremos em 2026 numa situação bastante pior do que a atual. E olha que hoje a gente bateu o recorde da desvalorização do real, né? Dólar nas alturas, a Bolsa brasileira, que é um vexame mundial, e por aí vai. E aí, essa pessoa tem que ter um apelo popular para que a popularidade de Jair Bolsonaro ela seja percebida, ela seja transferida e percebida não só pelos apoiadores mais entusiasmados de Jair Bolsonaro, mas por um ambiente, um espectro mais amplo do eleitorado de direita, porque, caso contrário, a gente vai viver aquela dor, né? Quer dizer, os extremos apoiando, convictos e tal, e aí aquele meio que é necessário para dar vitória ou para um lado ou para o outro
votando contra alguém e não a favor de alguém. E o Brasil precisa começar a eleger candidatos que ele quer eleger, que, aliás, foi o que aconteceu na eleição de 2018. Jair Bolsonaro foi um fenômeno, né? Então, as pessoas se entusiasmaram em votar em Jair Bolsonaro. No segundo turno, obviamente, aí entre Jair Bolsonaro e Haddad, você tem uma parcela que naquela eleição talvez tenha sido a menor parcela de voto contrário, né? Então, eu voto em um contra o outro, das últimas eleições no Brasil. Mas isso, em 2022, também se perdeu por motivos diversos e precisa ser resgatado em 2026. Então, assim, não é uma missão fácil, não. Vários elementos aí precisam ser combinados, mas, sobretudo, Caniato, a confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Talvez esse seja o ingrediente mais difícil de encontrar. Pois é, programas Pingos nos Is, os assuntos importantes desta segunda-feira, sempre com a análise dos nossos comentaristas aqui na abertura da semana. Bolsonaro apostando no TSE para disputar a presidência da República. O ex-presidente e aliados preparam recursos, inclusive contra a inelegibilidade, mas, segundo Valdemar Costa Neto, quem irá decidir o nome para disputar a presidência em 2026 não será ele, Valdemar Costa Neto, e sim o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, delegado Palumbo, o que a gente precisa considerar nesse comentário que foi feito? Na verdade, foi um comercial feito pelo Partido Liberal com essa afirmação de Valdemar Costa Neto. Quais são os nomes mais fortes que Jair Bolsonaro poderia indicar? Concordas? Alguma coisa entre Michele Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas? Ou, dependendo de uma aliança com outros partidos, Ratinho Júnior, também o governador de Goiás, ou então até o governador de Minas Gerais? Olha, o que a gente percebe é que hoje o eleitor está muito mais atento, principalmente nas votações dos deputados, o que eles falaram antes das eleições, se eles estão sendo coerentes e indo de encontro com aquilo que eles prometeram. A gente vê uma infinidade de deputados, os comentários das redes sociais bloqueados, ou seja, eles estão tomando crítica e não gostam disso. E essa mensagem que o Valdemar passa é de que quem manda, quem tem a voz de autorização, de decisão no PL, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele é um fenômeno, como eu havia dito. Se ele sair do PL e resolver ir para qualquer outro partido, qualquer um, para o PP, republicanos, ele vai arrastar uma quantidade enorme de parlamentares, e não só na esfera federal, mas na estadual e municipal, a mesma coisa. A grande verdade é que o povo, a impressão que me dá, é que está aprendendo a fiscalizar o seu político. E a gente viu nas últimas eleições, todos aqueles que traíram o Bolsonaro, e traíram mesmo, tiveram uma votação pífia. Usaram o nome do Bolsonaro para ser eleito e depois se viraram as costas. Isso é uma ingratidão sem tamanho, é uma falta de consideração com a pessoa que elegeu. O Tarcísio é um nome muito forte, mas eu penso que ele vai vir à reeleição, vai ganhar novamente, porque está fazendo um bom governo, e depois, naturalmente, tentar a presidência da República com um candidato que não seja o atual presidente, o Lula. Agora, as eleições municipais também vão servir de termômetro, né, Mota? Para as eleições de 2026 e, inclusive, esses candidatos que acabam se apoiando em figuras nacionalmente conhecidas como Jair Bolsonaro também serão testados, né? Porque isso que o delegado Palumbo relembrou aconteceu muito aqui em São Paulo. Alguns que apoiaram Bolsonaro em 18 viraram as costas em 22 e, curiosamente, não se reelegeram. O eleitor tem um faro muito apurado. Muitas vezes o eleitor é capaz de detectar quando um apoio é feito porque as circunstâncias exigem, mas o apoiado não tem convicção e o eleitor não deixa isso ir para frente. Basta lembrar o caso do Crivella, aqui no Rio de Janeiro, né? na penúltima eleição para prefeito. O Crivella teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas o eleitor de direita não votou no Crivella, porque o eleitor de direita olhou para aquilo ali e disse: esse cara não tem a convicção que eu preciso. Agora, o que a gente está vendo no Brasil é uma situação muito complicada, né, Caniato? Porque a gente está vendo a influência cada vez maior da política
sobre a justiça. A exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E quando isso acontece, a gente tem dois resultados. Primeiro, é uma sensação geral de insegurança. É a impressão de que qualquer um, a qualquer momento, pode ser alvo de uma perseguição. A pessoa pensa, poxa, se aconteceu com Donald Trump, se aconteceu com Jair Bolsonaro, pode muito bem acontecer comigo. Mas acontece também uma outra coisa, a sensação de que tudo passa a ser possível. Porque se você pega um processo que foi julgado, assinado, carimbado, certificado, despachado, enxaguado e lavado em todas as instâncias, esse processo é anulado com uma canetada na nossa frente, então qualquer coisa é possível, qualquer missão dada pode ser cumprida. Tá certo, a gente vai trazer outras informações. Você quer fazer um complemento, Beraldo? Não, o cenário é exatamente esse que o Mota descreveu. A gente tá diante de um Brasil com muitos desafios do ponto de vista eleitoral, mas que tem elementos hoje que não existiam no passado, que é essa convicção, sobretudo do eleitor de direita, daquilo que ele quer e espera ouvir de um candidato. Eu acho que essa é a grande novidade. Diante dessa novidade é que Valdemar da Costa Neto está ali capitalizando o seu grande trunfo, que é Jair Bolsonaro.